Sobre
você. Quando chover, deixa molhar, pra receber o sol quando voltar. Pra viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Vou falar hoje, vamos fazer uma reflexão sobre Deus. E eu quero começar. O Santos quer o meu chapéu, gente. Vocês acham que eu dou para ele? Vou começar colocando o meu chapéu. Sabe por quê? Esse assunto de Deus é um assunto tão interessante que há uns anos atrás uma pessoa falou assim para mim: você não deve usar chapéu. Eu falei: por quê? Foi porque o chapéu vai atrapalhar o seu contato com Deus. Eu falei: será? Ele falou: é, porque uma coisa é sobre o seu centro coronário. Eu falei: gente, mas se Deus depende do meu chapéu para falar comigo, a coisa está ruim, hein? Então eu falei isso por quê? Porque a nossa concepção de Deus é uma concepção muito frágil. Nós temos uma dificuldade para entendermos exatamente do que nós estamos falando quando nós falamos de Deus. Quero rememorar aqui que tenho visto na televisão umas coisas interessantes. Por exemplo, ontem eu vi na televisão que nos Estados Unidos nas escolas, eles estão fazendo umas casa-mata. Ou seja, um lugar que não é, se você der tiro lá, o tiro não ultrapassa as paredes. Agora, o mais interessante é que eles estão vendendo mochila para os alunos que são à prova de bala, pela bagatela de $200, né? Até mandei vir uma para mim por Dia das Dúvidas. Mas imagine, e eu lembrei que na nota dos norte-americanos, na nota de $1, está escrito lá: Deus nos abençoe, Deus nos ilumine, coisa parecida. Então nós temos que fazer uma reflexão sobre essa situação. Por quê? Porque nós falamos de Deus, mas nós não vivemos como se Deus existisse. Deus é uma ideia muito vaga para nós. Ele fica assim meio de recurso. Quando não sabemos o que fazer, nós apelamos para Deus. E como nós não temos esse contato com Deus, ele é uma ideia vaga, não conseguimos encontrá-lo quando precisamos. Por quê? Porque a conexão com Deus, ela não se dá num momento da nossa vida, ela se dá durante a nossa vida, durante a nossa existência. O André Luiz afirma no livro Evolução em Dois Mundos que a criatura nasce de um ponto que é um princípio inteligente, é um nada praticamente, vai evoluir durante bilhões de anos. Nós não temos ideia exatamente do que são bilhões de anos, mas são bilhões, é um número muito grande. Durante muitas e muitas eras nós vamos germinando, como se fosse uma semente. Um dia nós vamos chegar lá, naquela condição de algas. Olha que coisa fantástica ser alga, não é uma coisa empolgante ser alga, pensar que nós somos algas, né? Depois, mais tarde,
nós habitamos as plantas mais complexas, até que um dia a gente vai ser animal. Acho que é por isso que a gente gosta tanto de cachorro, né? Porque a gente deve ter uma lembrança primitiva de quando a gente era cachorro. Eu não sei. Mas nós passamos por essas fases até chegar à fase hominal, diz o Livro dos Espíritos, e explica detalhadamente isso. Nesse processo inteiro de evolução, fruto da obra divina, nós estamos afastados de Deus. Por quê? Porque nós, num primeiro momento, nós não conseguimos conceber que Deus existe. Nem concebemos. Afirma Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que a nossa humanidade, que evoluía na Terra já há alguns milhões de anos, porque teoricamente a criatura humana já evolui há 5 milhões de anos na Terra, ele evoluía de tal maneira que, há uns 30 mil anos atrás, nós ainda não tínhamos nem noção desse procedimento divino. Aí o Cristo traz para a Terra os espíritos que moravam em capela, espíritos primitivos, espíritos de grande sabedoria, de grande cultura, de grande intelecto, mas de moral reduzida, de moral lamentável. Então, por isso, Jesus acha por bem alocá-los aqui para a Terra, porque nós não conseguíamos nem imaginar que Deus existia. No máximo, a gente tinha medo de um rojão, de um trovão, de um raio. Iluminava-nos o sol e a gente achava que o sol era importante, mas Deus era um conceito extremamente fugidio. Aí, por conta disso, Jesus aloca aqui na Terra, ele põe para viver na Terra esses espíritos de capela, e só então nós começamos a ter as primeiras ideias do que seria Deus. De lá para cá, Deus também tem sido assim para nós, um ensinamento. Então alguém fala para nós, Deus existe. Nossos pais pegam nas nossas mãos enquanto criança e nos ensinam a orar. Nos colocam às vezes de joelho, dependendo da crença, ou sentadinho ali na beira da cama, nos ensina a fazer a prece. Mas Deus desaparece da nossa vida assim que surgem as nossas necessidades materiais, a nossa sensualidade, enfim, o nosso apego pela vida começa a crescer, o nosso apego por Deus começa no mesmo ritmo diminuir. E ele só vai voltar mais tarde. E geralmente, infelizmente, motivado por uma dor. Infelizmente. Quando a gente já não está sabendo mais como tocar a vida, porque tudo não está bom, aí a gente lembra de Deus de novo. Por isso, pensando nisso, eu elaborei essas 3 questões. A primeira delas: você acredita realmente que Deus existe? A segunda: se você acredita, ou se você não acredita, por quê? E a terceira: qual é a razão que te levou ou que ainda te leva a crer em Deus? Pensaram? Todo mundo tem a resposta na ponta da língua? Geralmente, nós vamos responder positivamente: eu acredito em Deus. E é fácil responder isso: eu acredito em Deus. Agora, quando você se questiona, e eu sugiro a todos que se questionem, por quê? Por que eu acredito em Deus?
O que me leva a isto? Existem muitas razões. Mas antes de mostrar as razões que me parece que são realmente do coração, eu quero mostrar para vocês algumas razões da lógica, porque afinal de contas, o Espiritismo é fundamentado na racionalidade. O Espiritismo é uma religião? É, nós enfocamos como religião, e não tem nada de errado nisso. Mas acima de tudo, o Espiritismo é construído sobre o pensamento racional. Ninguém duvide que o Espiritismo não nasceu de uma superstição, não. O Espiritismo não nasceu por conta de um milagre, de jeito nenhum. O Espiritismo nasceu de um cérebro extremamente racional, que era Allan Kardec. Ele, tanto que quando ele começa lá o Livro dos Espíritos, a primeira questão, ele foge completamente de todos os padrões de religiosidade até então. Ele sai daquela questão habitual de quem é Deus, porque todo mundo achava que Deus era alguém, e na verdade ainda bilhões de pessoas ainda acreditam que Deus é alguém, coloca Deus em algum lugar e muita gente sentada num trono. Talvez seja a nossa vontade de sentar num trono e mandar em todo mundo que nos faz ver Deus assim. Mas Kardec não. Kardec fala assim: o que é Deus? É a pergunta inicial dele. O que é Deus? Então, por isso, vamos ver umas razões racionais para crer em Deus. Eu trouxe aqui o pensamento desse professor emérito, um filósofo da Universidade Oxford. O nome dele, me perdoem a pronúncia, é Richard Swinburne. Ele fala: pesquisas científicas recentes sobre a estrutura fina do universo, sua ordem surpreendente, demonstram que a matéria inicial e as leis da natureza tiveram que apresentar características realmente especiais para que a vida pudesse evoluir. Desse modo, ele chegou à conclusão de que a única explicação possível para isso é a ação de uma força criadora. E notem que não é só ele, vejam também esse outro filósofo cientista, o Freeman Dyson, o equilíbrio cósmico. Um dos maiores enigmas para a ciência está no equilíbrio possível entre a gravidade e o eletromagnetismo. A respeito disso, o famoso físico e matemático Freeman Dyson afirmou: quando estudamos o universo e identificamos os muitos acidentes da física e da astronomia que aconteceram em nosso benefício, parece quase como se o universo soubesse de algum modo que nós viríamos posteriormente. E mais um apenas para não cansar: uma mente superior com relação à formação do cosmos, Sir Alfred Rayleigh, possivelmente o astrofísico de maior destaque na história, afirmou que uma interpretação óbvia dos fatos sugere que uma superinteligência tem brincado com a física, a química e a biologia, e que na natureza não existem forças cegas dignas de menção. Os valores que calculamos a partir dos fatos me parecem tão esmagadores que deixam esse assunto quase para além de qualquer dúvida. Muito bem, então, visto isso, nós já podemos pensar que crer em Deus não é uma coisa piegas, coisa que algumas pessoas que não têm cultura, de um povo ignorante e frágil, mas sim uma conclusão lógica e racional. Então, quem quer acreditar em Deus tem a força da ciência de grandes cientistas para acompanhá-lo. Eu me recordo, inclusive, de um professor emérito de matemática, cujo nome não quero repetir, certamente conhecido de algumas pessoas, mas ele se dizia completamente ateu, totalmente.
Até que um dia ele foi diagnosticado com uma pneumonia dupla, e eu, por questões que eu não entendo bem, fui a pessoa que o acompanhou ao hospital, que levou no internamento e que visitava todos os dias. Ele estava naquele ponto que a medicina não crê que a pessoa vai sobreviver mais. E nesse momento em que ele era ateu, matemático, um homem célebre, ele fazia perguntas interessantes. Ele falava assim: será que é possível que de fato a vida exista, a vida continue? Será que Deus existe? Ele me perguntava. E lá dentro da Santa Casa, eu visitava diariamente, todas as manhãs, e quando eu entrava, eu estava sempre de paletó e gravata, porque sou advogado, é o meu uniforme de trabalho. As freiras achavam que eu era pastor, então quando eu entrava, ninguém me barrava. Eu falava assim: o pastor chegou. Daí eu ia e falava para ele, os outros que estavam no quarto, tinha umas 3 pessoas, era aquela enfermaria de 3 quartos, de 3 camas, e eles costumavam ficar interrogando: mas eu vou morrer, eles diziam, porque todos estavam mais ou menos na mesma condição, inclusive um deles foi a óbito mesmo. Eles falavam: será que eu vou morrer? E eu lhes questionava: mas você tem medo de morrer? E esse professor falava assim para mim: eu pensava que não. E por que que hoje você tem medo? Ele fala: porque eu tenho medo do fim. Eu tenho medo de acabar. Mas lhe perguntei: o senhor não é um homem racional, lógico, matemático? Ele: sim, durante 40 anos eu ensinei matemática. Pois então uma pessoa racional e lógica não acha que tudo acaba? Ele dizia: sim, eu acho. Racionalmente eu acho que tudo acaba, mas eu estou com medo. Então ele dizia: olha, como o senhor sabe, eu sou espírita, e eu sei, não é uma questão de crer, eu sei que a vida não acaba. O que vai acabar é o teu corpo. Esse corpo vai morrer, mas não o espírito. O senhor continuará vivo e certamente vai ensinar matemática em outros tempos, em outros locais. Talvez lá no mundo dos espíritos também tenha aula de matemática, eu não sei. Já que é horrível, você sai da Terra e ainda vai ter aula de matemática? Isso é muita por minha cabeça. Mas, talvez, E ele deu risada. E nessas conversas, ele foi tratado durante 10 dias entre a vida e a morte. Depois eu levei ele para minha casa, e lá ele ficou mais uma semana sob a nossa conversa espírita, claro. Até que um dia ele falou assim: você me daria um livro dos espíritos para eu ler? Eu falei: claro. E ele levou para a casa dele o livro dos espíritos, leu, depois leu o Evangelho, leu a Gênese, adorou a Gênese, leu o Céu e o Inferno, leu as obras póstumas, inclusive passou a ler algumas obras do André Luiz, até que 10 anos depois ele de fato foi a óbito. Mas essa situação vivencial, que escapa assim de todas as razões, de todos aqueles fatores que nós ligamos como sendo importantes da vida, como por exemplo você ganhar o pão todos os dias, você ir para a sua empresa naquela briga pela ânsia do êxito, você ter aquela situação que você quer ter a sua família e a família é a sua e de mais ninguém, e que você é você e quer ter uma posição e acima de tudo ser importante. Quando tudo isso perde a importância, a pessoa vai em busca de Deus. Foi o que ele fez, e é normalmente o que nós fazemos. Porque essa é a grande pergunta que nós temos que responder. Por que que nós ignoramos Deus, meus irmãos? Por quê? Porque nós estamos interessados em coisas que são muito fugidias e que infelizmente vão desaparecer muito rápido. Então, como nós temos assim como se fosse uma certa vergonha daquilo que nós fizemos, nós não queremos admitir que há uma consciência superior
que sabe o que nós estamos fazendo e que tem o controle total das nossas existências, a ponto de saber o que é que nós vamos fazer e como nós reagiremos, mas na sua bondade infinita nos dá a chance de descobrir por nós mesmos. Então, o que faz Deus? Deus nos coloca diante de uma situação que Ele sabe como eu vou reagir. Ele sabe se eu vou superar ou não aquela prova. Então, por isso, quando Kardec pergunta para os Espíritos, no Livro dos Espíritos, se Deus já sabe que eu vou fracassar, por que Ele permite a prova para mim? E responde os Espíritos que Deus sabe, claro, que você vai fracassar, ou que você vai ter êxito, mas Ele permite que você descubra se você vai fracassar ou não. E é tão fácil imaginar como é isso. Basta lembrar das inúmeras vezes que alguém perguntou para nós: você é capaz de fazer tal coisa? E nós respondemos de imediato: claro que eu sou capaz de fazer tal coisa. E de repente, o fracasso foi total. Nós erramos completamente. E às vezes o resultado foi terrível. Está nos marcando até hoje. E às vezes nos marcará pelas próximas existências. Mas nós tínhamos certeza que nós conseguiríamos. Deus sabia que a gente não ia conseguir, mas Ele também sabia que não adiantava falar para mim: Geraldo, você não vai dar conta. Claro que não. Ele sabia que Ele tinha que me pôr à prova, não para Ele, mas por mim mesmo. E como eu quero fugir disto, desta convicção, deste intuito, desta situação que é muito óbvia, como eu quero fugir disso, então Deus eu vou deixando de lado, vou deixando como um recurso que eu vou usar num caso extremo. Só vou usar se tudo falhar. Agora André Luiz faz uma afirmação que é muito pesada, que é muito dolorida. Ele fala assim: se você quer sintonizar com Deus, você não pode deixar para fazer isso no momento de dor. Eu até comparo com exercício respiratório. Não sei se alguém aqui tem problema de asma ou de bronquite. Eu tive durante 28 anos bronquite. Aí eu ia no médico, o médico falava assim: você tem que fazer exercício respiratório. Sabe quando que eu ia fazer exercício respiratório? Quando eu estava sem ar. Daí dava aquela crise de bronquite, eu começava. Daí não dava. Eu já estava sem ar. Daí o médico falava: não adianta você deixar para a última hora, porque você vai ter que fortalecer os seus pulmões quando você está bem. Então, enquanto você está bem, ele me dizia: encha a bexiga, assopra uma flauta. E por conta disso meu pai até comprou uma flauta para mim. Gente, que dó dos vizinhos. Eu tocava a flauta. Os vizinhos batiam na porta e pediam: ai, dona Gertrude, não dá para o Geraldinho parar com essa abençoada dessa flautinha? Vocês veem como eu era bom? Cadê o Cristiano? A culpa foi do Cristiano, que não me ensinou a tocar flauta, né? Do jeito que ele toca tão bem esses instrumentos aí. Mas então, nunca aprendi. 15 anos assoprando aquele negócio, não saiu nada, não sei barulho. Mas a verdade é, eu só fazia o exercício quando estava doente. Por isso não adiantava. Tanto que bastou eu ficar mais velho e aprender a nadar, eu sarei. Porque aí nadando eu forçava os pulmões, eles fortaleceram e o bronquite subiu. Mas a nossa fé é a mesma coisa, ou é muito parecido. Se nós exercitamos essa fé no nosso dia a dia, se todos os dias da nossa vida nós levantamos, dirigindo o nosso pensamento a Deus assim de plano, de começo, acordamos, agradecemos a Deus pelo dia maravilhoso que se iniciou, pela noite de sono. Às vezes a noite foi terrível,
Para mim hoje, por exemplo, não foi muito bom, viu? Eu fui no baile de formatura da minha enteada, saí de lá 2h30, calcule. Cheguei em casa e falei, agora eu vou dormir. 3h30 começa a chegar o povo. Todo mundo tem que lembrar de me acordar para dizer que chegou. É legal isso, né? Então acordei de meia hora. Daí levantei às 7h30. Então foi à noite assim, muito aprazível. Mas se eu levantar e não agradecer a Deus porque eu acordei, olha que bênção que é acordar, ter a oportunidade de começar um novo dia. Então quando a gente faz isso, você se liga imediatamente com a espiritualidade maior. Os espíritos entram em contato com você porque você entrou em contato com eles. Você vai lá tomar o café, seja ele como for, um café preto, uma água morna, ou como faz a minha sogra, um copo de água morna para emagrecer. Você vê por isso que ela é elegante, né? Você toma uma água morna todo dia quando levanta, né? Ou outro que come um ovo frito, ou sei lá, ou não come nada, isso não importa. Mas naquele momento sintoniza novamente com a espiritualidade maior. Por quê? Porque não existe um copo de água na nossa casa que não é fruto da participação do encarnado com o desencarnado. O Kardec pergunta para os espíritos influenciam nas nossas vidas? E os espíritos respondem, tanto a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então como que nós podemos ignorar que a espiritualidade está presente em cada um dos nossos êxitos e infelizmente também nos nossos fracassos? Então quando nós nos propomos a essa situação de clareza, de evidência, de firmeza no trato com a espiritualidade, nós começamos sim esse processo de conexão. O mesmo acontecendo durante o dia, a prece pelo amigo doente, o agradecimento porque você tem um trabalho, porque você está procurando, porque você não está doente. Tudo isso te mantém conectado. De repente surge uma situação crítica na sua vida, e aí nesse instante, aí você de fato vai precisar de Deus. E nesse momento, quando você falar, meu Deus, se você está habituado a conversar com Ele, você sente a resposta imediata, e o auxílio é imediato. Mas se você não está acostumado, nunca faz isso. Quando você fala, meu Deus, Deus responde. Ele responde. Mas você não entende, porque você não está acostumado a conversar com Ele. Você está acostumado a pensar que todos os êxitos são seus. Então naquele instante que Ele fala, vai por aquela porta, você vai olhar para a porta, mas vai pensar, será que aquela porta é boa? Daí você duvida e vai para a porta errada. Então estes exemplos pueris nos levam realmente a essa pergunta: se você acredita que Deus existe, por que você acredita? Eu me recordo que certa vez eu havia casado fazia muito pouco tempo, mas já tinha minha filha Bárbara, ela estava com meses de vida, e eu peguei o meu super corcel e fui para a praia. Era a primeira vez na vida que eu ia para a praia, nunca tinha ido, acho que era a segunda na verdade. Daí estava a minha esposa e a minha filha Bárbara atrás com meses, né, deitada no bercinho ali, amarradinha no banco de trás. E o meu carrão, ele era assim um carro top, sabe, gente? O motor estava batendo biela, a lata estava podre, os pneus estavam careca, era um negócio maravilhoso. Eu acho que eu devia ter muita gasolina também, que eu devia ter muita gasolina contada. E eu lembro que eu estava passando perto de Joaquim Távora, tem uma subida bem íngreme, e o meu carrão estava lá uns 60 por hora e aumentando a velocidade. Aí eu resolvi ultrapassar um caminhão. Eu vi um caminhão, o caminhão devia estar uns 5 por hora, eu vinha com aquela velocidade exorbitante de uns 60 por hora, falei, vou passar. E começa
aquela manobra, né, de ultrapassagem. Quando eu estava lá perto de chegar no meio do caminhão, que o carrinho daí já não estava aguentando mais, aparece outro caminhão vindo de frente. E eu olhei para o caminhão deu aqueles sinais de luz assim, né? E me deu uma dor de barriga, santo, você não tem ideia. Eu apertava aquele acelerador, nada. E eu já fazia mais ou menos uns 2 anos que eu tinha comprado aquele carro e sabia que ele estava ruim. Mas eu não tinha dinheiro para pagar. Acelerei, não adiantou nada. Mas eu estava acostumado a pedir coisas para Deus. Desde os 17 anos eu não saí de dentro do centro. Quantas vezes vocês vêm no centro por semana, gente? Quem aqui vem mais que uma vez por semana? Levanta a mão para eu saber, vamos ver. Ah, já tem bastantinho. Mais de 2, levanta a mão. Nossa, mais de 3. Olha, quem vem 5 vezes? Opa, tem uma só, a Cida e o Mário por enquanto. 6 vezes. Ninguém. 7. Ninguém? Pois é, gente, eu ia no centro 7 dias por semana. Hoje eu só vou 6. Acho que eu estou ficando velho, estou dando conta mais. Mas, naquele momento da minha vida, eu tinha 22 anos, 23 anos, eu estava muito conectado com Deus. E eu senti perfeitamente sumir do meu corpo, desaparecer. E eu pensei até que eu tinha morrido. Falei, o caminhão bateu e eu morri. Pensei isso na hora. Eu era um leitor muito afim das obras do André Luiz, um apaixonado como sou até hoje. Pensei, o caminhão bateu e eu morri, porque eu subi. Assim, parece que eu estava voando, né? E foi um voo muito agradável. Mas de repente eu estava dirigindo de novo. Falei, mas será que tem trânsito aqui, né, no mundo dos espíritos, né? Eu olhei minha mulher do lado, ela estava me olhando com os olhos regalados assim. Falei, nossa, o que você fez com o carro? Falei, o quê? O carro parece que acelerou tanto, entrou na frente, escapou, mas como é que você fez isso? Falei, é o espírito Fittipaldi, meu amor, né? Encarnou. E na verdade não tenho a mínima ideia do que aconteceu até hoje, a não ser que claro que a espiritualidade deu aquele empurrão, porque não era a minha hora de desencarnar. Os espíritos deram um jeito para sobreviver. Mas perceba um detalhe: não houve desespero, não houve medo, nada. Por quê? Por conta da conexão com Deus que tem que estar no nosso coração. Então, quando alguém perguntar para você por que você crê em Deus, a resposta não pode ser creio porque eu li no Livro dos Espíritos. Não pode ser leio porque minha mãe me ensinou. Não pode ser creio porque não tem outra opção. Não pode. Quando alguém te perguntar por que você crê em Deus, a resposta tem que ser porque eu sei que Deus existe. Nessa consideração de você saber que Deus existe, você se reafirma e você de repente se vê melhor do que você estava antes da resposta. Quando eu fiz essa pergunta lá no ESG, na aula de quinta-feira, um dos grupos respondeu o seguinte: o rapaz me contou que o avô dele era muito amigo do seu Hugo, conviveu muito com ele na época. Ele era um taxista muito humilde, muito pobre, morava ele e a velhinha dele, os dois, com o mínimo possível. E o velhinho falava assim, o taxista, né, falava para uma esposa: mulher, se prepare, um dia eu vou morrer de forma violenta. E ela dizia para ele: mas como, velho? Você é a melhor pessoa que eu conheço, fundou o centro aqui, falou a cidade, não me recordo, fundou o centro, mantém o centro,
Você volta para casa, você sai para trabalhar de taxista, volta para casa sem sapato, porque você deu sapato para alguém. Às vezes você volta sem camisa, porque você deu a camisa. Como é que você pode morrer de forma violenta? Você é um homem bom. E ele dizia: não, mulher, se prepare. Eu fui legionário. Enquanto legionário, eu matei 68 pessoas. E eu sei que nessa vida eu vim para resgatar isso. Esse é o meu destino nessa vida. Eu vim para isso. Se eu não resgatar isso, certamente eu vou voltar um débito para o mundo dos espíritos. E a senhora não acreditava nele, claro, ele já era um homem sexagenário. Então ela não acreditava no que ele estava falando. Mas passaram lá alguns dias e ele foi contratado para fazer um transporte de 3 passageiros para Campo Mourão. Morava numa cidade vizinha, que eu não vou arriscar o nome, mas é uma dessas coladas aqui na gente. Aí ele foi contratado por esse frete, né, para levar esses 3 passageiros para lá. E no meio do caminho, os 3 rapazes o pararam, o assaltaram, tomaram as coisas que ele tinha e o mataram a facadas. Sabe quantas facadas que ele levou? 68. Coincidência demais, né? Ele morreu com 68 facadas. É muito emocionante isso, não é? E o neto dele, quem contou foi o neto, ele contava assim com os olhos lacrimejando, muito emocionado, e falava: gente, essa é a razão pela qual eu creio em Deus, porque aconteceu uma coisa que não é possível explicar sem você acreditar que Deus existe. E de fato, esse é um fato anormal mesmo. É um fato que não acontece todos os dias, e quando acontece impressiona, porque não é coincidência, é claro que não. Ele de fato deve ter mesmo matado muitas pessoas, não sei se 68, mas é coincidência demais ele afirmar isso e morrer com 68 facadas. Podia ter sido um tiro, não podia? Cadê um tiro nele? Ele corta o pescoço dele, está morto, qualquer coisa que ele fizesse ali. Não, 68 facadas. Dá até para imaginar por que dariam tanta facada em alguém se não houvesse uma coisa especial, diferenciada naquele roubo, que fosse de fato para ele responder por uma atitude criminosa. Até o Chico Xavier tem um caso muito parecido, que com certeza vocês conhecem, que, se não me falha a memória, do Humberto de Campos, que ele conta que um senhor, um homem muito trabalhador, uma pessoa muito honesta, muito correta, lá por volta dos 70 e tantos anos, já aposentado, era tido como uma pessoa maravilhosa, um homem íntegro, de uma honestidade ímpar, que trabalhava todos os dias, tinha tratado dos pais enquanto vivos, depois casou, tratou dos filhos como um sacrifício, depois trata dos netos, e agora já estava até cuidando de bisneto e da criançada toda da rua. Ele foi marceneiro a vida inteira. Aí de repente ele monta uma oficina para ensinar as crianças a fazerem marcenaria, porque ele queria lhes dar uma oportunidade de trabalho. Então era um homem de fato honesto, íntegro, um verdadeiro homem de bem. Mas esse homem, nessa idade, lixando uma tábua, perde o dedinho, corta o dedinho, né? Se ele tivesse concorrido à presidência, talvez ganhasse, né? Mas ele não concorreu. Ele só ficou com aquele, faltando o dedinho mesmo. E aí o que ele faz, né? Não se incomoda. Por quê? Ele pensou: nessa minha idade, que não tem vaidade nenhuma, que diferença que faz esse dedo ou não, né? Mas os amigos começam a falar para ele: nossa, seu José, o senhor é um homem tão bom. Como é que um homem maravilhoso como o senhor, uma pessoa especial, como é que o senhor, Deus permitiu isso? Que Deus que é esse que permite que o senhor perca o dedo assim, depois de tantos anos de trabalho, né? E ele não liga, mas começam, falam tanto, que chega um momento que ele vai num centro espírita e consulta o espírito orientador daquele centro a respeito daquele dedo. Por que Deus permitiu que ele perdesse aquele dedo, né?
Uma situação assim meio parecida com aquela personagem que comeu o olho do outro que caiu, achando que era uma ostra, né? Aí, muito interessante. Aí ele pergunta, mas por que, meu Deus, que você permitiu que eu perdesse o meu dedo, né? E aí o médium, né, responde para ele que numa vida anterior dele, ele havia sido um fazendeiro muito poderoso. Tinha muitos escravos e tinha lá 2 escravos fujões. E quando ele cansado de caçar esses escravos, um dia determina lá os seus feitores que prendesse de qualquer maneira esses escravos. Um ele não conseguiu pegar, mas o outro que ele pegou, para dar um exemplo, ele pegou o braço do escravo e enfiou na moenda que fazia moagem da cana para fazer o açúcar. Então moeu até o ombro do escravo naquela moenda. E foi uma coisa terrível, claro, o escravo morreu ali de infecção depois. E ele passaram os séculos, claro. Esse homem evoluiu, mas ficou na consciência dele essa marca, essa dor. Ele não esquecia de jeito nenhum isso. E por não esquecer nunca esse evento, um dia quando ele vai encarnar, ele fala assim: nessa vida eu me proponho a me transformar, igualzinho aconteceu lá com vocês, né? Vamos encarnar de novo, e eu quero perder o braço. Quero perder o braço. Vou escolher uma profissão na qual eu posso ter um acidente que eu perca o braço. Ele falou: está bem, então eu vou lá ser marceneiro. Combinou direitinho, fez aqueles projetos. Ele encarnaria e logo depois dos 20 anos perderia o braço no trabalho. Mas aconteceu o seguinte, diziam os espíritos dele, os espíritos protetores: acontece que você se desenvolveu como um jovem de caráter. Olha o detalhe: um jovem de caráter. Você não tinha vícios, você trabalhava pela tua família, teus pais eram necessitados, você ajudava, teus irmãos precisavam do teu auxílio, você ajudou. Você não deixou ninguém sofrer sem fazer alguma coisa. Mais tarde você casa, tem vários filhos, adotou 2 crianças. Você não podia perder o braço. Se a gente deixasse perder o braço naquela hora, ia padecer seus pais, seus irmãos, seus filhos e quem mais dependia de você. Então nós protelamos. Quando você ficou mais velho e que você já tinha criado os filhos, nós pensamos: agora dá para tirar o braço dele. Mas o que você fez? Passou a ajudar os netos, os filhos dos irmãos, os outros sobrinhos, netos, os vizinhos, as crianças da rua. E finalmente abriu uma escola para criança carente. E dizia o espírito: que vantagem que haveria em tirar o seu braço. Mas como nós sabíamos que isso para você era muito importante, nós agora tiramos o seu dedinho. Por quê? Porque você não precisa perder membro nenhum. Você refez a sua história pelo amor. Então essa situação da história do Humberto de Campos, ela revela para nós o Deus que nós temos que crer que existe. Porque é o Deus do amor. Porque Deus é amor. Não é outra coisa. Se nós ficamos procurando Deus nas mais diversas situações, nos conflitos, não. Deus é amor. Então quando nós vemos lá aquelas guerras, as pessoas fazendo uma guerra porque diz que está fazendo guerra em nome de Deus. Gente, será que Deus tolera uma guerra em nome dele? Que profanação maluca que é essa, de acreditar que o Criador de todas as coisas, aquele ser que planejou a nossa evolução desde o princípio mais ínfimo, até chegar um anjo, um espírito crístico como Jesus, capaz de criar, de montar um sistema solar inteiro que é a nossa Terra. O Emmanuel fala que Jesus só veio para o nosso sistema solar 2 vezes, está no livro A Caminho da Luz. 2 vezes. Uma, quando ele faz a criação, a formação do sistema solar. Então que ele prepara ali o Sol, os planetas e tudo mais. Ele vem nessa oportunidade e vem de novo quando ele vai encarnar.
É só 2 vezes que ele veio aqui. Então, esse espírito também nasceu lá daquela coisinha nada lá, também foi ameba, também foi uma planta, mas chegou a isso. Então é possível crer que esse Deus quer ver a pessoa brigando, lutando, se confrontando, se matando, tendo que vender a mochila na prova de bala, ou então fazendo um conflito com outra pessoa. Será que Deus espera isso de nós? Será que o que Deus quer de nós não é a nossa perfeita interação, a nossa paz, o nosso amor, o nosso carinho? Será que não é isso que Ele está esperando? Que a gente esteja envolvido num sentimento profundo, fazendo com que as nossas mãos sejam a mão que levem o pão para aquele que tem fome, seja a nossa voz aquela que fala para o doente, que quer ouvir uma palavra de consolo. Esses dias, uma moça que frequenta o nosso lar, não sei há quanto tempo, conheci ela naquela ocasião, ela me parou na porta do nosso lar e falou assim: Geraldo, você poderia visitar o meu pai? Começou a chorar. Eu falei: mas o que teu pai tem? Falei assim: meu pai está diagnosticado, vai ter só 6 meses de vida. Eu falei: 6 meses? Daí pensei, né, deve ser um homem muito idoso. E olha, eu estou com 60 anos, então idoso para mim é com 110, né? Ele deve ter uns 110. Quantos é que ele tem? 55. Uma criança, né? Você não acha, Helena? 55, ele é um bebê, na verdade, né? Vamos falar sério, né? Você está começando a vida. Eu falei: mas não é possível. É o que ele tem? Tumor no cérebro. Tem um tumor no cérebro que vai a óbito em 6 meses. Que coisa triste. O que você fala para uma filha cujo pai está diagnosticado com óbito em 6 meses? A conversão sobre o espiritismo, sobre a vida pós-morte, que ela me pediu para ir visitar o pai. E eu fui. Ele tinha feito uma cirurgia, a medicina tentou fazer alguma coisa, não adiantou. Vai falecer, vai a óbito também. Mas agora ele ficou com mais lesão. Agora ele, do lado do corpo dele, um lado, acho que o lado direito, está imóvel, não se movimenta mais. Fala com dificuldade. Então essa situação, será que o que Deus quer de nós é que a nossa voz não seja a voz que vai lá e fala: coragem, meu filho? Será que não é isso que Ele quer de nós? Será que Deus não se manifesta por nós quando nós acolhemos uma pessoa que está necessitada, que está com frio, um menino que está preso? Quantas vezes nós visitamos durante alguns anos o presídio de menores? Acreditem, eu achava que aqueles moleques tinham que ir para a cadeia e nunca mais sair de lá. Eu me recordo, até já contei essa história, não sei se para vocês. Um dia eu tinha acabado de sair do colégio Max, tinha acabado de tirar um carro, estava novinho, não estava nem emplacado ainda. Eu deixado minhas filhas lá, passei numa esquina, umas crianças sentadas no chão, pegaram umas pedrinhas e jogaram no meu carro. Meu carro novo, jogar pedra no meu carro, você acha que pode? Eu olhei para aquelas crianças sentadas ali, ia dar uma bronca nelas. Era uma manhã de inverno. Aí um espírito falou assim na minha cabeça: veja só, olha bem, eles vestiam um calçãozinho e uma camisetinha descalços. Eles não têm comida, não têm casa, não têm mãe, não tem ninguém. Você pretende castigá-las? O que mais você vai fazer? Será que é possível castigar mais ainda essas crianças? Eles não têm mais nada, tudo lhes foi tirado. Então, por isso, Deus não quer que eu seja o justiceiro. Deus quer que eu seja a mão que apoia. Então, quando eu vou explicar a razão de eu crer em Deus, eu vou explicar que eu creio em Deus porque Deus é amor. E se eu for buscar a razão, uma razão que eu quero contar, a razão tem que ser algo divino, mas algo divino mesmo. Porque se eu falar assim: eu ganhei na loteria,
Eu não sei se isso realmente é uma coisa que demonstra a existência de Deus, porque eu garanto para vocês, alguém vai ganhar. Sempre alguém vai ganhar. Eu acho que eu ganhar, ou o Mário ganhar, ou o Santos ganhar, deve ser prova. Não deve ser merecimento. Ai, dá lá pro Geraldo aquele dinheirão. Mas é tanta bobagem que eu ia fazer com isso. Então deve ser prova. Então ele dá para alguém uma provação. Mas se você falar assim, que nem contou uma das minhas alunas, ela fala: eu trabalhei 3 anos lá no Hospital do Câncer, disse ela. 3 anos. E nesses 3 anos eu olhava aquelas crianças com câncer e eu não acreditava em Deus. Eu pensava, Deus não existe. Se existe é injusto. Ela pensava, uma mocinha. Daí ela dizia, as mães das crianças vinham me consolar, porque eu chorava. Aí a mãe falava, não, minha filha, isso é uma prova. Eu estou passando por uma prova. Deus está nos provando, diziam as mães, e choravam com ela. Então isso foi aumentando a fé dessa nossa moça, dessa nossa aluna hoje. E daí ela conta, e ela parece uma menina de 15 anos, mas ela contou que ela tinha uma filha já. Então ela não tinha só 15, ela era formada em enfermagem, então um pouco mais velha, mas parece uma menina. Aí ela fala, mas um dia eu fui no médico, o médico disse, você está grávida, seu filho tem o tamanho de um grão de arroz, mas o coração dela já bate. Isso não é um milagre da vida. Então isso é uma razão de crença em Deus, uma razão para nós acreditarmos que Deus existe. Então para onde que nós vamos, meus irmãos, se não for para essa transformação dos nossos corações, transformar nossos corações num depositório divino. Eu não sei como é que está o meu horário. Quando o Mário faz assim, ó, significa que no próximo ele vai fazer assim. Vamos jogar lá fora. Eu vou contar uma última história, Mário. Para nós termos dentro do nosso coração, essa certeza que Deus é muito mais do que coisas, muito mais. Geralmente todas as coisas mais atrapalham do que nos ajudam. Porque é raro nós estarmos preparados para lidar com dinheiro e com poder. É muito raro. Geralmente nós usamos as duas coisas a nosso benefício, com extremo egoísmo. Então isso nos prejudica, não ajuda. Então por isso Deus está no doar. Quando nós nos doamos, realmente nós estamos manifestando Deus. Então uma vez o Chico Xavier, vocês podem até ler comigo a historinha, está no quadro. O Chico Xavier visitou um cemitério lá em Uberaba. Ele notou a presença de um espírito que estava junto a um túmulo e chorava de arrependimento. E ele conta para o Chico Xavier que ele foi um rico comerciante naquela cidade e cometera suicídio. O Chico fala que até conhecia a pessoa. Mas quando o espírito percebe que ele podia conversar com o Chico, ele se lamentou bastante, né? Lamentou o fato de ter se matado, né? De ter cometido suicídio. E ele falou isso, que se matou porque os negócios deles não estavam bem. Daí ele fala assim, Chico, vocês, os espíritas, são os verdadeiros milionários da Terra. Fiquei com muita pena dele, porque de fato o dinheiro, para quem apenas aprendeu a valorizá-lo, é um transtorno muito grande. Fazia muito tempo que ele estava ali preso aos despojos, se lamentando, diz o Chico. Conversamos por alguns minutos e, apesar da consciência que revelava de sua situação, ele não se mostrava com a menor disposição íntima de abandonar o local. Aquilo era uma autopunição. O apóstolo Paulo disse, se temos o que comer e com o que nos vestir, fiquemos contentes com isso.
Aqueles, porém, que querem tornar-se ricos caem na armadilha da tentação e em muitos desejos insensatos e perniciosos que fazem os homens afundarem na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastam da fé e afligem a si mesmos com muitos tormentos. Então fica para nós o exemplo do Chico Xavier, que viveu o amor. Por isso ele é a única pessoa que eu conheço que no Brasil recebeu o título do Homem Amor. Aprendamos a amar e nos elevemos para Jesus. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigado pela paciência.